Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Demis Party. Eu sou o Eduardo Vieira e hoje vamos entrar por corredores escuros e desvendar os mistérios ritualísticos da magia para analisar uma das criaturas mais icônicas do universo de Dungeons & Dragons. Aí, se você curte Stranger Things e tá acompanhando a série, fica ligado, pois também vamos investigar o passado sombrio de Vecna. Liches são os restos decrépitos de grandes usuários de magia que optaram por seguir o caminho dos mortos-vivos como meio de viver para sempre e adquirir mais poder. Imagine magos de grande renome que já conseguiram alcançar magias extremamente poderosas e ainda assim são constantemente desafiados pelo maior inimigo de todos. A possibilidade de viver para sempre e ter o tempo como seu aliado é algo que pode ser muito sedutor para aqueles que sempre conviveram com o poder e anseiam por mais. Essas criaturas mortas-vivas desejam o poder a qualquer custo e têm poucos interesses em assuntos mundanos que envolvam os vivos. Claro que por vezes esse interesse é despertado quando o assunto interfere em seus planos. Um liche pode interromper temporariamente sua busca obstinada pelo poder para dar atenção ao mundo ao seu redor, na maioria das vezes quando algum grande evento o lembra da vida que levava no passado. Caso contrário, ele vive isolado, interagindo apenas com as criaturas cujo serviço ajudam a proteger o seu covil. Ninguém segue o caminho para se tornar um liche por mero capricho. O processo é um segredo muito bem guardado. Os magos que buscam a transformação conhecida como Lichdum devem fazer barganhas com demônios, deuses malignos ou outras entidades. Muitos se voltam para Orcus, o príncipe demônio, cujo poder criou incontáveis liches. No entanto, aqueles que controlam o poder do Lichdum sempre exigem fidelidade e prestação de serviço por esse conhecimento. A verdade é que essa transformação maligna não afeta apenas seus corpos, e as mentes dessas criaturas também sofrem com a transformação. Eles se tornam reflexos distantes do que eram em vida e por vezes têm características similares que envolvem ações ardilosas e transparecem a insanidade de suas mentes. Eles têm fome de conhecimento, principalmente por aqueles segredos terríveis e esquecidos há muito tempo. O ritual para se tornar um liche aprisiona a alma da criatura dentro de uma filactéria. Fazer isso liga sua alma ao mundo mortal, impedindo-a de viajar para os planos exteriores após a morte. A palavra filactéria vem do grego antigo e faz referência à palavra protetor. Era um termo comum para amuletos e relicários religiosos. E para quem assistiu Harry Potter, uma boa referência seriam os objetos usados por Lord Voldemort para se manter imortal. Apesar dele não ser um liche, os princípios de aprisionar a alma nos objetos é bem parecido. Com sua filactéria preparada, o futuro liche bebe uma poção de transformação, uma vil mistura de veneno com o sangue de uma criatura senciente cuja alma é sacrificada ao objeto. O mago então cai morto e se levanta como um liche, enquanto sua alma é arrastada para a filactéria, onde permanece para sempre. Em D&D, a filactéria foi mencionada pela primeira vez em relação ao liche na primeira edição do Livro dos Monstros de 1977, mas não deixa claro o que é ou por que é necessário. Já em 1979, o artigo Blueprint for a Lich foi publicado na Dragon de número 26 e detalhou pela primeira vez o processo de alcançar o Lichdum. Mas ali o termo usado era jarro e não filactéria. Esse conceito de jarro segue em inúmeras lendas e histórias de magos e vilões que armazenam suas almas em algum objeto para enganar a morte. Como a sombra da morte não paira sobre essas criaturas, os liches têm liberdade total para desenvolver planos que levam anos, décadas ou séculos para se concretizar. E muitas vezes preferem atuar nas sombras, manipulando e se aproximando pacientemente de seus objetivos sem que nem tomem conhecimento de sua existência. Fisicamente, quando não usam de magia para esconder sua aparência, um liche é um humanoide esquelético com a carne murcha e esticada sobre seus ossos. Os olhos de muitos dos liches já sucumbiram à decadência há muito tempo e no lugar sinistros pontos de luz queimam em órbitas vazias. Muitas vezes mantém suas roupas de quando estava vivo, assim como joias usadas e desgastadas pela passagem do tempo. Um liche frequentemente reside, ou melhor, assombra a morada que ele habitava em vida, que também acaba sofrendo com a falta de cuidados. É comum encontrarmos essas criaturas habitando em torres solitárias, ruínas mal assombradas ou academias e templos dedicados à magia maligna. Também é comum que alguns liches construam tumbas secretas cheias de poderosos guardiões e armadilhas, como vemos em diversas aventuras como Tomb of Horrors e a versão inspirada nela, Tomb of Annihilation na 5ª edição.
Tudo sobre o covil de um Lich reflete sua mente aguçada e astúcia perversa. Essas criaturas fazem uso de outros mortos-vivos, constructors e até demônios para proteger e guardar o local, que emergem para destruir aqueles que ousam perturbar o trabalho do Lich. Curiosamente, a palavra Lich já existia muito antes do conceito da criatura. Ela é uma palavra inglesa arcaica para se referir a cadáver. Além disso, o portão da extremidade mais baixa do cemitério, onde o caixão e a procissão funerária entravam, era comumente chamada como o Portão Lich ou Lich Gate, lugar onde também eram realizados parte dos serviços funerários. O Lich aparece a primeira vez em D&D no suplemento de Greyhawk de 1975. Lá ele foi descrito simplesmente como um monstro esquelético que em vida era um usuário de magia e mantém essas habilidades, capaz de aterrorizar personagens de níveis baixos. Embora essa ideia geral de um Lich seja praticamente universal em muitas formas de fantasia, os Liches realmente decolaram nos jogos e nas histórias de ficção quando o co-criador de D&D, Gary Gygax, o adicionou oficialmente no cenário. Porém, Gygax não foi a primeira pessoa a conceber a ideia de um Lich. Na verdade, ele tirou a maior parte da ideia de um conto do final dos anos 60 do autor de fantasia Gardner Fox. Em 1969, Fox publicou uma coleção de histórias chamadas Kotar, Barbarian Swordman, que seguiam as histórias e aventuras de um bárbaro chamado Kotar. Uma dessas histórias foi a inspiração de Gygax para o seu famoso monstro, e depois de ler esse conto, Gygax adaptou o personagem de Fox para o Lich que conhecemos hoje em dia. E se você é fã de Stranger Things, provavelmente deve estar muito animado com o novo vilão revelado pelos irmãos Duffer. A série tem um histórico muito forte ligado a D&D, com os protagonistas jogando partidas e associando os monstros enfrentados na série com criaturas que aparecem ao longo de muitas de nossas aventuras, como o Demogorgon e os clássicos Devoradores de Mente. Em D&D, Vecna já foi um rei humano e Lich no cenário de Greyhawk, que ascendeu ao status de divindade. Enquanto ele já foi considerado o Lich mais poderoso a habitar aquele mundo, ao longo das eras que passou como morto-vivo, Vecna tornou-se difamado em todo o multiverso e foi considerado o flagelo de toda a humanidade. E olha que até por Ravenloft ele já passou, comandando o domínio de Cavitius, e ficou por lá até os eventos da aventura Die Vecna Die. Originalmente, no cenário de campanha de Greyhawk, Vecna foi descrito como um poderoso mago que se tornou um Lich. Ele acabou sendo destruído completamente e apenas a sua mão esquerda e olho esquerdo foram as partes que restaram de seu corpo. E não à toa, o símbolo sagrado de Vecna é justamente o olho na palma de uma mão esquerda. A mão e o olho de Vecna são agora artefatos mágicos de alto valor e muito perigosos. Para usar os poderes da mão ou do olho de Vecna, é necessário cortar a própria parte do corpo correspondente e colocar a de Vecna no lugar. O novo portador dos artefatos terá acesso a poderosas habilidades semelhantes a magias, mas o item corrompe o usuário lentamente, tornando-o maligno ao longo do tempo. São considerados itens mágicos clássicos, tendo papéis centrais em diversas tramas e aventuras. Além disso, tanto a mão quanto o olho de Vecna são listados como artefatos. Na quinta edição, Vecna aparece como um membro do Panteão da Guerra do Amanhecer, que é principalmente derivado do Panteão da quarta edição. Ele também está incluído no livro do jogador como uma das divindades de Greyhawk. Em ambos, ele é listado como Deus dos Segredos Malignos. Já no Guia do Aventureiro da Costa da Espada, Vecna é mencionado como um possível deus para o domínio dos clérigos arcanos, bem como um patrono bruxo dos imortais. No cenário de Exandria, Vecna é um deus traidor, também conhecido como The Whispered One, que foi apresentado esse cenário na websérie de Dungeons & Dragons Critical Role como o principal vilão do último arco da primeira campanha. No entanto, os eventos de Critical Role não foram adicionados ao canone oficial de Dungeons & Dragons até que o personagem de Joey Manganiello, Arcan o Cruel, foi adicionado ao módulo de aventuras Baldur's Gate Descent into Avernus. Pouco tempo depois, mais detalhes sobre a luta de Vox Machina com Vecna foram então incluídos no guia oficial da campanha Explorer Guide to Wildemount, juntamente com detalhes sobre os inimigos de Vecna e seus mandamentos. Eu sempre adorei usar Liches como os vilões centrais das minhas aventuras de Dungeons & Dragons, principalmente em campanhas mais longas. As motivações dessa criatura sempre deixaram muitas possibilidades legais para tramas envolvendo o grupo de aventureiros. Você pode começar o arco antes da criatura virar um Lich. Talvez um mago poderoso da sua campanha já esteja criando problemas há algum tempo em busca para conseguir todos os materiais para o ritual, ou quem sabe um Lich está se passando por um benfeitor e empregando o grupo para conseguir o que deseja sem levantar suspeitas. Muitas vezes eu já usei esses vilões com motivações bem justificáveis para virar um Lich.
Uma boa motivação é uma forma muito interessante em despertar mais envolvimento com o vilão. Algumas vezes os heróis, apesar de não concordarem, entendem o que motivou aquilo. E quem sabe o Ladino ou aquele outro personagem maligno até concordem com suas intenções, o que é sempre muito divertido de se ver em mesa e gera ótimos dilemas morais. Os lixes são criaturas perfeitas para desenvolver tramas de manipulação, medo e não necessariamente apenas uma criatura poderosa a ser vencida em um combate. Afinal, até o título de vilão pode ser questionado quando a gente fala sobre algumas lixes. E aproveitando, vou deixar aqui uma dica para vocês que querem ler algo que envolva lixes. Nesse caso, no cenário de Ravenloft, procurem pelo romance Strahd War Against Azalin, que conta a história da chegada de Azalin em Ravenloft e o encontro de Strahd, o poderoso Liche, que se tornaria uma pedra no sapato do vampirão. Esse livro pode ser encontrado na Amazon e tem o audiobook dele, que também pode ser pego de graça quando você se cadastra lá no Audible Inc. Infelizmente, tudo em inglês, galera. O bom dessa leitura para os DMs de plantão é que ela acaba dando uma ótima base para interpretar um liche, como se portar com a criatura, algumas artimanhas que você pode usar, suas motivações e, claro, de brinde você ainda aprende muito mais sobre Strahd e a sua vivência em Ravenloft. Aproveita e já baixa logo o primeiro volume dessa série, o Strahd: The Memories of a Vampire, que conta a história original da origem do vampirão em Ravenloft. Papá Figo tinha o que gostava de chamar de trabalho fácil pela frente. De acordo com o que descobriu, a sala do velho mago Renwick era mantida intocada pelos monges que cuidavam da fortaleza da Pedra Sagrada. O portão que levava para os jardins era mantido fechado durante a noite, mas aquilo não seria um problema para Papá Figo, que até hoje está para encontrar cadeado que não conseguisse abrir. O jardim estava mal conservado, embora algum esforço tenha sido feito para limpar os caminhos através do mato. Papá Figo olhou uma última vez para fora. O portão do jardim era sua única saída. Ele sentiu então o frio que sentia sempre antes de um trabalho como aquele e reparou pela primeira vez como as estátuas pareciam particularmente realistas. Foco, pequenino! Ali está nossa entrada. Mas o que é isso? Uma tranca mágica? Papá Figo enfiou as mãos dentro de sua mochila, extremamente incomodado com a surpresa que surgira. Ele não planejava usar nenhum recurso mágico, e agora isso? Bom, assim suas margens de lucro iriam despencar mais do que o desejado. Aqui está! Disse, sacando um pergaminho mágico de sua mochila. Com um sussurro de Papá Figo bem próximo à fechadura, o som alto se espalhou pelo jardim, fazendo com que ele se arrependesse pelo barulho. Mas os monges deviam estar longe, dormindo em outra ala. Papá Figo entrou no pequeno acesso antes protegido por uma porta mágica. Essa parte do mosteiro era mais antiga e dava para um laboratório, com mesas de trabalho cobertas de aparelhos alquímicos, prateleiras cheias de curiosidades estranhas e jarros de barro empoleirados. Papá Figo reparou que as janelas foram emparedadas e teias de aranha estavam espalhadas para todo lado. Mas o que fez Papá Figo ficar paralisado foi a visão de uma figura decrépita que examinava um livro pesado aberto em uma pequena mesa, fazendo anotações em folhas de pergaminho cobertas de escrita arcana. E ali estava, bem em seu pescoço, o grande rubi cercado em um berço de ouro. Ele era lindo, mais lindo do que todas as histórias, lindo demais para desistir. Parece que Renwick não estava morto, afinal. Quer dizer, estava, mas agora se tornara algo mais. Renwick havia se tornado um liche. Papá Figo não podia acreditar, mas o tesouro que imaginou tirar de uma tumba vazia estava enrolado no pescoço do seu antigo dono. E Renwick, ao que tudo indicava, não pretendia se desfazer da joia tão cedo. Eu já disse que não, monge. Agora parta. Eu não sou seu inimigo, mas não abuse. Vá, ou em alguns momentos vou encher a sala com um gás venenoso e mortal. Você deveria sair agora. Parece que Papá Figo não tem dado sorte com nuvens de gás venenoso ultimamente. E mais uma vez um dilema surge na vida do pequenino. Será que ele tenta se esgueirar e roubar o amuleto? Um combate direto aqui seria uma opção? Mas talvez... seria possível barganhar com a criatura? E aí, meus amigos, comentem mais uma vez e ajudem o Papá Figo a sair desse impasse.
E é isso aí, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se gostaram, deixa o like, já se inscreve aí no canal para não perder nada do que eu tenho soltado por aqui. Se ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o canal, também não deixa de comentar, que eu tô sempre lendo e respondendo vocês. Ah, e claro, não deixa de contar pra gente a sua experiência com lixos no RPG. Um grande abraço e, como sempre, até o próximo vídeo.